Muito interessante. Deixa eu te falar uma outra coisa. LGPD, imagino que esse tema para vocês, né? Eu quero falar de LGPD, depois eu Tá. quero falar de assinatura digital e... Fechado. LGPD, ela caiu como uma bomba inicialmente, acho que para todos os empresários, né? Mas para cartório foi algo que assustou bastante. E aí você vai se debruçar sobre o assunto, né? Sim. Porque, como nós já falamos, a gente estava falando até antes de começar a gravar, o cartório ele tem legislação desde quando começou Claro. a existir os cartórios Nasceu no regulado, Brasil. né? Nasceu regulado. Então ele tem norma para tudo, né? E tratar dados já faz parte do dia a dia de um cartório. Sim. Até o tratamento do lixo dos cartórios é normatizado. Tá. Os cartórios tem informação sigilosa. Os cartórios picotam papel, os cartórios incineram acervo que não usa mais, tem protocolo para isso, tem certificação para isso. Então... Eu nunca tinha pensado nisso, mas é Sim, óbvio, né? Mais do que óbvio isso. Pô, na década de 80, eu não vivi muito isso, porque eu tenho 38 anos, mas sim, eu lembro de cartórios contarem que o pessoal, eles não tinham essa norma, né? Uhum. Algumas coisas iam pro lixo e tinham empresas que iam... Só recolher esse lixo. Recolher esse lixo e trabalhar ali com os dados que possíveis para poder fazer algum tipo de trabalho, ofertar algumas coisas e tal. Mas a LGPD chegou assustando um pouco, ao ponto de alguns cartórios começarem a reduzir algumas atividades que faziam, com medo de... Só para não obter, né? Para não ter essa preocupação, para a gente entender até onde ia esse monstro aí de normas, né? Os cartórios investiram muito em estudo, então surgiram muitos escritórios especializados em LGPD. Sim. A gente passou por consultoria, né? Bom, telecom, né? Eu vejo para onde ele liga, ele grava, né? Você tem muito dado. Onde ele mora, né? Com quem ele fala, perfil de uso, tem uma série de questões aí, né? E como eu tinha falado já um pouco tempo atrás, o provimento 74 já tinha normatizado a parte tecnológica. Uhum. Então, a gente começou a ter acesso a algumas consultorias que já casavam os dois. Tá. Poxa, se você não se adaptou para o provimento 74, infelizmente, alguns cartórios não tinham se adaptado, a gente já vai usar vamos também falar de os dois coisas. Tá. Vamos resolver. E a gente participou muito, foi parceiro aí dessas consultorias. Nós fizemos consultoria. Acredito que até reforça, né, o trabalho de vocês. Reforça muito, porque, por exemplo, o site, a gente... Tem alguns sites que sofrem ataque. E a gente nunca teve um problema de vazamento de dados e tal. A gente tem uma estrutura forte. A gente usa todo o data center Microsoft e tal. Então... Vocês são parceiros Microsoft, Microsoft. Somos todos certificados Microsoft. Temos uma parceria... Toda a nossa aplicação de sistema, site e outros produtos foi desenvolvida com Microsoft. Legal. Toda a equipe... programa nas linguagens Microsoft, banco de dados. Eu tenho uma visão, né? Eu tenho falado com muitas pessoas, né? Usam a Amazon, que eu não quero vender peixe de ninguém, mas a Azure, cara, não tem como, não né? Tem. Porque não se trata só de hospedagem em nuvem, né? Não. Se trata de velocidade de desenvolvimento, tem uma série de questões, né? É absurdo, assim. Esse é tema para outro, né? Para outro, A gente tem site no ar aí há anos, com um volume de dados enorme, que, assim, não ficou, sei lá, pega 5 anos de site no ar, não ficou um minuto... lento. Não é fora do ar. Sim. É um minuto lento. Fora a camada de aceleração, camadas de segurança, né? E desenvolvimento também, né? As camadas de desenvolvimento. A segurança para nós, então, nosso código-fonte, por exemplo, super protegido. Hoje, se Deus me livre, cair lá o prédio onde a gente tem nosso escritório, no dia seguinte ou em algumas horas depois continua, porque está tudo na nuvem. Legal. No home office, com a telefonia no aplicativo. Funcionou. E tudo em nuvem, eu trabalhei, então... E a gente trabalha em vários estados, né? Hoje a Rift não trabalha só em São Paulo, a gente está em Minas, a gente está no Rio Grande do Sul, a gente está na Bahia, nós estamos no Espírito Santo, no Mato Grosso. Então tem a equipe indo para tudo quanto é lado, precisando trabalhar desses estados e não tem limite, né? E onde o regionalismo muda a característica? O cartório mesmo muda completamente. Mesmo sendo normatizado... Não completamente, desculpa, fui exagerado, mas existem normas locais. Ah, é? Existem normas locais. Cobrança de custas locais. Então, eu protestar um título aqui em São Paulo da faixa 1, um título de R$150, vamos supor, ele custa tanto para o devedor. Sim. Em Rondônia, eu tenho cliente em Rondônia,
custa outra coisa. Em Minas... No custo até posso imaginar a tropicalização local, mas e o processo? Também, você falou que muda? Muda, não muda de forma também tão consistente, mas muda. Existem algumas normas estaduais, relatórios, comunicações. Os cartórios hoje não, já faz um tempo. Tem o judiciário que pede isso, será? São as normas do Estado, do Tribunal do Estado. Tem uma coisa, por exemplo, que é importante para cartório, que é a parte de selos digitais, né? Então, todo ato também é fiscalizado, né? Você sabe, você lê o QR Code do ato, você sabe se aquele ato foi praticado no cartório. E isso muda de estado para estado também. Notícia agora, eu quero falar de... Bom, a gente tá sempre falando de fé aqui, né? Pode ser que a gente até misturou o nosso bate-papo aqui, mas assim, vi ontem uma notícia no Valor Econômico. Brasil, país da fraude. Quase 3 mil fraudes por minuto no Brasil acontece. Loucura, né? Como é que isso ecoa no setor, né? E a gente já entrando para falar de certificado, assinatura digital, como é que é? Sim. Como é que vocês respiram isso aí nesse ambiente? 2.800 fraudes digitais por minuto. Olha o tamanho desse negócio. Bom, os cartórios são peritos em identificar fraudes, né? Quando a gente, lógico, vê uma matéria dessa, é muita fraude digital, fraude do Pix e tal, né? Uma série bancária, tem uma série... Mas os cartórios, eles são especialistas em pegar a fraude, né? De tentativa de pegar a posse do seu imóvel. Já aconteceu. Protestar você sendo uma dívida que você não existe, né? Então, nessa esfera, os cartórios são muito avançados, né? Os caras estudam sua grafia, os caras têm... Olham se a sua assinatura é sua assinatura mesmo e tal. Eles têm redes de conexão para saber se aquele documento foi emitido pelo outro cartório e tal. Então, nesse sentido de dar entrada num documento que tem algum tipo de fraude, os cartórios já são anos-luz na frente, porque estão há muito tempo trabalhando com isso. Agora, a dificuldade é usar o cartório para tentar fazer fraude. Então, do mesmo jeito que o pessoal usa o banco e liga, eu sou do Santander, você precisa fazer um Pix para outra conta, o pessoal usa o nome dos cartórios também para isso. Então, aqui eu sou do cartório tal. Eu acho que eu recebi uma dessa. E é bonito, é bem feito. Eles dão um telefone, a pessoa liga, atende e tal. E agora estão emitindo a intimação. Aquilo que a gente falou da segurança, da efetividade, eles fazem uma intimação num papel fantástico, com marca d'água, papel de segurança, e manda, e eu sou o cartório que não existe. E aí você paga aquele boleto achando que você tem uma dívida que na verdade nem existe. Então, eu vou te pedir para... Qual a dica que você dá para quem recebe isso? Porque a nossa audiência aqui, a maioria dos pessoal é o cara final. Averiguar. Então, a primeira questão é, os cartórios existem... os cartórios hoje têm site e os cartórios têm plataformas das suas associações. Então, falando de protesto, que é a minha especialidade. Tem o Semprot, que é a Central Nacional do Protesto. Esse é o pior, eu acho. Lá você pede, se você fizer o Pix agora, baixa automático. Você vai ser negativado, você vai e tal. Então, pega o documento que você recebeu, entra na Semprot, faz a consulta, vê se existe mesmo aquele protocolo, vê qual é o cartório. Nós estávamos falando de estrutura dos cartórios, Cris. Eu não sei se eu cheguei a falar isso. Existem 91 países que têm cartório. Num sistema... Não é um negócio brasileiro, né? Tem muita gente que acha, né? Existe o modelo latino, que é o modelo que, obviamente, a gente atua aqui na América Latina. E esse modelo latino ele é utilizado por 91 cartórios. Sim, 91 países. E por que eu estava falando isso? Porque existem formas de você verificar o que está acontecendo. Existem plataformas, existem documentos, inclusive, que saem do Brasil, vão para fora, certificado pelos cartórios. Então, tem acesso a você verificar global, né, isso. Por exemplo, na plataforma de protesto, no Semprot, no Colégio Notarial para a parte de notas, nas outras associações para registro de imóveis e tal. Então, é verificar. Os cartórios têm site, então... Eu ia falar disso. No CNJ tem o portal da transparência, que existem para outros órgãos públicos, e também existem para cartório. Então, poxa, tá falando lá que é o 13º cartório da comarca da capital. Entra no site do CNJ, vê se esse site existe, se esse cartório existe. Na maioria das vezes, eles usam o nome de cartórios que não existem. Porque se eles ligarem no cartório, vai saber que não. Então, eles usam cartórios que não existem para a pessoa ter dificuldade, prazo curto... Pressão aumenta, ele paga. Caramba, então vai para a internet, vai verificar. Até a percentual que paga, né? Tem muita gente que paga. E como assim? Voltando no tema de transformação digital, correlacionando isso.